Oi, sexto B. Vamos lá, né? Que é a professora Roberta. Mais uma aula de ciências. Então, de novo, né? Não pegou a apostila? Pausa o vídeo, tá bom? Pegou a apostila? Abre aí na página 314. Nós vamos começar o módulo de número 13. Módulo 13. Poluição e desperdício de água. Então, nessa imagem aí, você tem um processo aí de exportação de água, tá? E na legenda ali em cima tá escrito assim, ó: o Brasil é um dos países que mais exportam água no mundo. De acordo com um estudo da WWF para a Alemanha, por exemplo, exportamos mais de 5,7 bilhões de metros cúbicos. E é um número que não conseguimos nem imaginar, não é mesmo? Então, aí tem algumas perguntinhas para você refletir sobre esse assunto, né? Poxa vida, exportar água? Então, será que a exportação de água é feita como aparece na ilustração, embalada em galões? Por que e como um país como a Alemanha importa tanta água do Brasil? E o que tudo isso tem a ver com o título desse módulo? Poluição e desperdício de água. Então, vamos discutir sobre isso ao longo desses slides, né? Olha só, água, um bem escasso e poluído. A água, ela pode ser encontrada na natureza nos mais diferentes ambientes, né? Pode ser encontrada nos rios, lagos, mares, no solo e no subsolo, na atmosfera e até em geleiras no alto de montanhas ou nos polos do planeta, certo? No entanto, apesar dessa aparente abundância, inverti tudo, a água que consumimos é muito escassa, a ponto de vivermos atualmente uma crise hídrica, crise de água, e muito preocupante. Durante muito tempo, a água foi considerada um recurso abundante e inesgotável. Afinal, né, 3/4 da superfície do planeta são cobertos por água, tanto pelos oceanos quanto pelos rios e pelos lagos, além da água subterrânea e da água congelada nas geleiras, né? Agora, de toda essa enorme quantidade de água, porém, a maior parte encontrada nos oceanos é salgada e não serve para o consumo humano nem para a agricultura. Então, olha só. Como que está distribuída essa água na Terra? A Terra possui, olha que número grande ali, né? 1,386 trilhões de litros de água. É muita água para um planeta, né? Muita água. Só que olha só, tá vendo que está dividido aí uma barra verde? Total de água na Terra. Mas nesse total de água na Terra, olha, a primeira coluna aí, verde, corresponde à quantidade de água salgada, água que está no oceano. Então, 96,5% de toda essa água que existe na Terra, 96% está como água salgada. 3,5% lá em cima, olha, de azul, é água doce. Quase nada. E é só dessa água doce que a gente consegue aproveitar para consumo humano. Aí o que eles fizeram? Ó, tenta entender esse gráfico. Toda a água da Terra está dividida em duas partes. 96,5% a água salgada do oceano, que nós não aproveitamos. E lá em cima, 3,5% água doce, certo? Aí eles pegaram essa água doce, 3,5%, e vamos olhar toda essa água doce. Tá vendo que agora ela ficou uma barra grandona? Porque nós estamos olhando apenas essa porção de água doce. Pegando esse pouquinho de água doce, e vamos considerar o total dela, e vamos dividir. Onde está essa água doce? 68,7% está presente aí nas geleiras. Tá? Daqueles 3,5%, certo? 68% agora está na geleira. 30,1% é água subterrânea. Olha lá em cima agora.
0,9 outras águas por aí. E olha só, 0,3% é água superficial. Poxa vida. Vamos pegar agora só esse 0,3 e vamos ver o que tem naquele 0,3. Olha só, naquele 0,3, tá? Vamos pegar ele e fazer ele ficar grandão agora, porque nós vamos estudar só ele. Esse 0,3 é água superficial e líquida. 87%, não, 87,8% está nos lagos. 10% está nos pântanos, 10,1%, e 2,1% nos rios, certo? Então, olha, lá do comecinho, de toda a água que existe no planeta, a gente só utiliza água doce para consumo humano, certo? E é 3,5%. Agora, dos 3,5%, não é toda a água doce que eu uso, porque tá lá na geleira, não vou usar água da geleira, certo? Tem que esperar ela derreter e tá muito longe, então não vou usar. Daqueles 3% a 3,5% distribuído aí nos lagos, nos pântanos, nos rios, que tá dividido ali na água superficial, poxa vida, é pouquíssima água doce que chega pra gente, podendo ser utilizada, né? E aí, olha, note, né, que no gráfico da página anterior, que além da quantidade, né, de água própria para o consumo humano, que a gente chama de água doce, representar apenas 3,% do total de água na Terra, a maior parte dessa água encontra-se sob estado sólido, formando aí as geleiras. E vocês têm duas imagens muito bonitas aí, mostrando geleiras aí nessa água no estado sólido. Primeiro, na imagem A, que está no topo de montanhas, né? E na B, formando icebergs, né? Formando aí as geleiras, né? Imagens lindas. Água boa para nós utilizarmos, mas lá no estado sólido, bem distante da gente, né? E olha um problema agora, né? Poluição da água. Como se não bastasse, né? A gente já tem pouca água para beber, né? Pouca água para utilizar aí. O que tem ainda corre esse risco, né? De estar poluído. Então, certas atividades humanas continuam gerando poluentes, sendo muito prejudiciais ao ambiente, porque altera esse ambiente. Mesmo a água sendo um recurso finito, sua poluição é causada pela grande quantidade de poluentes que provém de diferentes fontes, como esgoto doméstico e resíduos industriais que são lançados nos rios, lançados nos mares, nos lagos. A água doce usada pelos seres vivos, e isso inclui, né, os seres humanos, ela é encontrada principalmente nos rios, nas represas e também sob a superfície, que a gente chama aí de água subterrânea. Segundo a Organização das Nações Unidas, que a gente conhece aí pela sigla ONU, e o Programa de Avaliação Mundial da Água, 8% do consumo de água no mundo é feito em residências, 22% em indústrias e 70% em irrigações de plantações. E aí, no Brasil, esse valor chega a 68,4%, de acordo com um relatório aí feito pela Agência Nacional de Águas. Você sabe, né, que o Brasil tem áreas imensas de plantação e precisa, claro, irrigar toda essa vegetação, né? Depois de usada em residências, indústrias e na agropecuária, a água costuma ser devolvida à natureza, mas olha que triste, sem tratamento adequado. E isso, claro, prejudica rio, prejudica lago, lençol freático, e a gente já estudou isso, né? Facilita a disseminação de doenças. Quando se contamina a água, todos correm riscos, né? E tem como tratar, nós estudamos também tratamento de água, tratamento de esgoto. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? Na realidade, não é feito tudo isso com a água, né? Não é tratada. Aqui, uma imagem muito comum, infelizmente, né? Essa imagem aí também é de 2018 e está mostrando o esgoto sendo despejado num córrego, tá? Aí é em Minas Gerais, mas isso daí você consegue facilmente ver na sua própria cidade. E a água que receber determinada quantidade de substâncias poluentes, nós chamamos essa água agora de poluída. E ela é o quê? Imprópria para o consumo humano.
com a presença de esgoto, com a presença de substâncias tóxicas, a gente pode colocar assim, né? E claro, não é própria para o consumo. Nessas águas que estão agora contaminadas por não sabemos o que, pode haver o quê? Verme, pode ter bactéria, pode ter micro-organismos que fazem mal à saúde das pessoas e ninguém vai se arriscar, certo? Agora, fica uma pergunta, né? Olha só. Por que tanto descaso com um bem tão precioso? Já que todo mundo precisa de água, é indispensável à vida dos seres vivos, nós dependemos para diversas atividades. Por que não dar atenção? Né? Por que não tratar? Por que não cuidar? Por que não poluir? Fica aí, né, a dúvida, certo? Poluição térmica. Olha que imagem, né? Imagem de usinas nucleares em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E olha, despejam no mar, água aquecida, resultante da refrigeração dos seus reatores nucleares. E aí nós chamamos isso de poluição térmica. Algumas atividades industriais despejam água aquecida em rios, lagos ou mares, causando a chamada poluição térmica. Os agentes dessa poluição são sistemas que usam a água em seus mecanismos de refrigeração, como acontece em siderúrgicas e usinas nucleares. O aumento da temperatura, além de prejudicar os organismos que vivem próximos aos locais de despejo, faz com que os gases dissolvidos, e aí o gás oxigênio, passem com mais facilidade para a atmosfera, pois a solubilidade da água é alterada. E olha o problema que surge agora. Com menos menos oxigênio na água, peixes e outros organismos são prejudicados, podendo até morrer. Então, olha só, essa usina ela precisa resfriar os seus aparelhos, certo? Então, vamos lá, pega a água do mar, resfria o aparelho e devolve a água. Eles acham que não estão fazendo, né, nenhum mal ao meio ambiente, mas estão sim, certo? Mudando a composição aí desse oxigênio na água, os peixes e os outros animais que vivem ali podem até morrer. Olha que coisa, né? Parece uma bobeira, mas olha a consequência para o meio ambiente. Bem triste, né? Chegamos na nossa primeira atividade, certo? Então, vou explicar, depois você pausa o vídeo, resolve, certo? Olha só, você acha correto afirmar que a maior fonte de poluição de água doce, superficial e subterrânea no Brasil é a produção de esgoto doméstico? Opinião sua, tá bom? Mas, claro, você tem uma base já, né? Você já estudou bastante sobre isso. Então, você vai colocar que sim ou vai colocar que não, mas você vai precisar justificar essa sua resposta, certo? Perguntinha de número 2. A última frase do tópico, poluição da água, traz um questionamento. Qual era a perguntinha? Olha só. Por que tanto descaso com um bem tão precioso? Com base no que você estudou até agora, como que você responde essa pergunta? Pensa aí, responde, e na nossa aula online, quero saber o que você escreveu. Vou querer a sua opinião, ok? Água, não desperdice. No Brasil, além de poluirmos muito nossas águas, ainda fazemos uso impróprio delas. Por ser um país em que existe enorme quantidade de fontes de água doce, como os rios, fortaleceu-se uma cultura do desperdício. E aí, triste isso, né? Nas páginas 320 e 321, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tem alguns hábitos de consumo ali sendo mostrados, né? O tempo, quanto a gente gasta de água, e lá você vai refletir sobre esses hábitos de consumo. E aí fica, né? Você pode mudar alguns desses hábitos, né, para economizar a água. Então, nós vamos ver que não são apenas hábitos inadequados e muitas vezes irresponsáveis que causam desperdício, não, tá? A falta de manutenção dos encanamentos da cidade e das nossas casas, né, também contribui. Então, você tem uma rachadurazinha ali vazando uma gotinha,
Ah, não é nada, a torneira pingando não é nada, porém você vai ver que é sim, tá? O que a gente puder fazer para não desperdiçar, a natureza agradece, né? Repare ainda que o uso da água da chuva pode ser uma boa forma e ótima, né, para economizar, né, para não desperdiçar esse recurso. E na região Nordeste é muito comum ter cisternas. Olha aí na imagem que eu coloquei. Tem uma residência, tá? E você vai reparar o quê? Do telhado, né, tem canos, canaletas, que estão ligadas a essa cisterna, fazendo a água descer. Então, tem água da chuva, tá chovendo? Ótimo, ela vai cair nessa canaleta e vai ser guardada nessa cisterna. E aí, essa cisterna, armazenando essa água, vai ser distribuída para a residência utilizar para diversos fins, certo? Uma forma interessante e barata, né, de obter uma água própria para consumo, né? Claro que se for beber, vai ter que filtrar, vai ter que ferver, mas para as outras atividades de casa, perfeito. E uma água que estava aí de graça na natureza, né? Choveu, é só armazenar. Perfeito isso, né? E aí, olha que título interessante. Água virtual. Você já ouviu a palavra virtual, né? Inclusive, nossas aulas estão virtuais. Mas o que é uma água virtual? Que termo diferente, né? Então vamos lá. Olha só. Vimos que a maior parte da água consumida atualmente é usada pelas indústrias e pela agropecuária. Isso quer dizer que os alimentos que consumimos ou os produtos industrializados que adquirimos também envolveram a utilização de água em sua produção. Olha que interessante. Temos um gráfico, certo? Mostrando o quê? Água necessária para obtenção ou fabricação de diferentes produtos. E a água necessária em litros, ok? Olha que interessante, gente. Primeira coluna aí, a maior. 1 quilo de chocolate. Para fabricar 1 quilo de chocolate, a indústria precisou utilizar, olha só, 17.196 litros de água. Aí você fala assim, opa, peraí, como assim? Eu tenho 1 quilo de chocolate, como que eu precisei de tanta água? Lembra, chocolate vem de uma árvore, né? Vem de uma fruta, vem lá do cacau. Eu precisei fazer o quê? Plantar a semente, regar a semente. Essa árvore precisou crescer. Ela precisou de muita água para crescer, para produzir o fruto. O fruto foi colhido, o fruto foi lavado, a semente foi tirada, a semente foi lavada. Olha quanto processo, precisa até produzir o chocolate. Quanta água não foi utilizada aí para produzir 1 quilo de chocolate? Olha quanta água foi necessária. 1 quilo de couro bovino. Olha só quanta água, tá? 1 litro de biodiesel, que é o combustível que vem da soja, 1 quilo de carne de porco, 1 quilo de carne de frango, vai caindo, certo? Mas a quantidade de água necessária para a produção desses produtos é uma quantidade grande, tá? Então, esse gráfico, ele mostra a quantidade de água utilizada para a obtenção de alguns produtos, e essa água é chamada de água virtual. Por que eu chamo de água virtual? Porque ela é consumida, ela não se encontra no produto final, né? Você pega 1 quilo de chocolate, a água que tem ali no chocolate é mínima, não tem 17.000 litros de água. Mas para produzir o chocolate, eu precisei usar, ao decorrer de todo o processo, essa quantidade de água. Então, nós falamos que ela é virtual, ela foi utilizada, ela foi consumida, mas no produto final ela não está lá, certo? Note que as quantidades necessárias de água para a produção de certos produtos são extremamente altas, certo? E toda essa superexploração da água, principalmente pela agropecuária, mas também pelas indústrias e residências, faz com que ela se torne um bem muito valioso e cada vez mais escasso. Se considerarmos ainda que, segundo a ONU, a população mundial em 2030 será
de aproximadamente 8,6 bilhões de habitantes, superior aos 7,7 bilhões atuais, não é difícil imaginar que a escassez de água se torne cada vez maior caso seja mantido o atual modo de vida da nossa sociedade. E aí, o que podemos fazer? Pensa aí. Qual a nossa parte nisso tudo? Tem muita coisa, tá? Muita coisa que nós podemos fazer. E principalmente para exercer a nossa cidadania. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Economizar. Eu posso economizar. Eu posso passar a pensar realmente se eu preciso, né, de toda essa quantidade de água, principalmente para escovar os dentes, né? Podemos pensar. Podemos evitar desperdícios. Podemos mudar nossos hábitos de consumo de água em casa, na escola. Podemos reduzir o consumo de produtos que requerem muita água em sua produção. E, olha que legal, podemos cobrar dos governantes a manutenção dos equipamentos urbanos e a implementação de medidas que contribuam para a preservação do meio ambiente. E também, saneamento básico nas cidades, né? E a coleta, a destinação adequada dos resíduos sólidos e tratamento de água. Então, o que a gente pode fazer, principalmente aí com relação a cobrar governantes? Você passou por uma rua, né? Tem um encanamento ali na rua vazando? Liga para a empresa, normalmente a Sabesp, aqui em São Paulo, liga para a Sabesp e fala, tem um cano vazando aqui, muita água limpa. E eles vão. Pode demorar um pouquinho? Pode, né? Mas eles vão lá, eles fazem um conserto, fecha aquele vazamento, mas alguém precisa dar esse recado para eles, né não? Pegada hídrica. Olha que interessante. Para calcular a chamada pegada hídrica de um indivíduo, de uma comunidade, ou mesmo de uma empresa, é preciso somar todo o volume de água virtual utilizado na fabricação dos produtos e nos serviços consumidos pelo indivíduo, pela comunidade ou pela empresa. Assim, para o cálculo da sua pegada hídrica, né, vamos pegar isso como exemplo, é necessário somar toda a água virtual utilizada para produzir tudo que você consome em determinado período de tempo. Como que você vai calcular? Tem alguns sites que fazem isso, certo? E aí, se você tiver um tempo, se você tiver aí essa curiosidade de saber como que é, né, esse cálculo de pegada hídrica e qual é a sua, entra aí nesse site, tá? Só que tem uma questão, né? Ele é todo em inglês e aí você pode pedir ajuda aí para alguém na sua residência, porque professor, a não ser que ele esteja disponível, né? Mas na sua residência você tem até recursos de tradução aí na internet, né? Mas seria bem interessante você descobrir quanto de água você está gastando, tá? Qual a sua pegada? O que você está deixando de marcas aí para o meio ambiente? Tá bom? Tá razoável? Ou você está exagerando e precisa mudar alguns costumes? Tá bom? Bem legal esse site. Consulta lá, tá bom? E aí, olha só, não falei para vocês que na página 320, 321, teriam alguns dados aí para você ficar em alerta, né? Ver se você consegue mudar alguma coisa nos seus hábitos de vida e colaborar com o meio ambiente. Então, tem muitos desperdícios numa residência, tá? E aí, o que nós podemos ter aí? Você vê que tem numerações, né? Nessa parte tem a numeração 3, 4, uma mulher regando aí plantas, tem um rapaz escovando os dentes, ali tá número 7, número 6. Então, na página seguinte, tá mostrando o que são esses números, tá bom? E tem mais aí, lavando um carro, lavando louça. Então, olha só, tá pequenininho, mas você que tá com a sua apostila aí vai conseguir acompanhar esses números, né? Uma pessoa lavando louça, 15 minutos, 15 minutinhos lavando louça, ela está gastando em média 120 litros de água, certo? Lavando o carro, 15 minutinhos, olha quantos litros? De 350 a 780. Aí qual seria a recomendação?
não use mangueira, né? Utilize um balde, né? Deixa a mangueira fechada se for usar, só abre na hora que for realmente enxaguar, porque olha, 15 minutinhos, quanta água não foi desperdiçada. Lavagem de calçada, 15 minutinhos, 300 litros de água. Precisa lavar a calçada com a mangueira aberta o tempo inteiro? Não precisa. Joga água com um balde, esfrega, depois enxágua. Mas a gente tem péssimos hábitos, né? Usa a mangueira como vassoura, né? Vai empurrando, mas precisamos mudar os hábitos, né? E aí você tem outros dados aí, você pode olhar com mais calma, tá bom? Quanto de água está sendo gasto em cada uma das atividades. E atividades corriqueiras do dia a dia aí, coisas que a gente faz normalmente, tá bom? É só observar, analisar, ver se realmente você não está fazendo da maneira errada. E aí dá tempo, né, de corrigir, dá tempo de refletir e mudar esses hábitos, não? Mais uma atividadezinha. E olha, essa é legal, essa é muito legal, porque faz você calcular aí, você vai usar um pouquinho da matemática e faz você pensar realmente, tá bom? Então, ó, veja a lista de produtos da Cesta Básica Nacional, certo? E calcule a quantidade de água necessária para fabricar essa cesta básica. E aí, quanta água, que a gente chama de água virtual. E depois, preencha a tabela de acordo com o exemplo. Então, cesta básica, a gente considera aí os produtos alimentícios que você vai consumir durante um mês. E aqui, claro, só a referência, só os básicos mesmo, né? Então, carne, leite, feijão, arroz, são coisas que todo mundo consome aí mensalmente, né? Então, normalmente, olha só, vamos para carne. 6 quilos de carne por mês. Pode ser que para sua residência seja pouco, seja muito, não sei. É uma base, certo? E para produzir 6 quilos de carne, foram necessários 15.500 litros de água. Só que 15.500 litros de água não é para os 6 quilos, é para 1 quilo de carne, certo? Então, 15.500 litros de água virtual, para produzir 1 quilo de carne. E para produzir os 6 quilos, então, eu multiplico. Pego 15.500, multiplico por 6 quilos, vai dar 93 mil litros. Vamos fazer agora com leite, ó. Esse é o exercício de vocês, mas vou dar o exemplo aí de como fazer. Vamos fazer com o leite. Leite, 15 litros, na minha cesta básica, certo? E para cada litro de leite, eu preciso de 1.000 litros de água para produzir. Como que eu vou fazer? Olha a continha ali do lado. 15 vezes 1.000. Eu tenho 15 litros de leite, vou multiplicar por 1.000. Vai dar o quê? 15.000. E aí eu vou colocar 15.000 naquele espaço, ok? Você vai fazer a mesma coisa com todos os outros produtos e vai chegar no total lá embaixo e vai somar esse total, beleza? Na nossa aula online eu quero ver se o seu total bate com o meu, tá bom? Faz com calma, faz os cálculos aí numa folha avulsa, faça todos os cálculos necessários e some todos, tá bom? Todos os resultados obtidos aí, ok? Segundo exercício, uma tirinha, certo? Leia com atenção, tá bom? Responda e mais atividades para vocês, tá bom? Você vai finalizar as suas atividades fazendo o quê? A página 323, tá bom? Na página 324, você tem os testes e, finalmente, a tarefa de casa, que ela é composta por 2 exercícios apenas, tá bom? Então, faça com atenção, se dedique, tá bom? Não pula a matéria, não. Na nossa aula online, eu converso com vocês e esclareço todas as dúvidas, ok? Até mais, pessoal. Até a nossa aula.